Senhores vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, declaro aberta a presente audiência e agradeço a presença dos vereadores e dos representantes do Poder Executivo. Minha saudação de maneira especial àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Quero agradecer os componentes da mesa, senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, senhor Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto de assuntos da Fazenda, a senhora Daniele, a senhora Tácita, que nos acompanham nesta noite. Quero fazer um agradecimento aos senhores vereadores presentes nesta noite. Queria começar pelo nosso presidente Palinha, agradecer a oportunidade. Palinha fez um gesto muito bonito, ele poderia estar sentado aqui junto, ele cedeu o espaço e isso é um gesto muito bonito, presidente, eu agradeço. Vereadora Alessandra, agradecer a presença da senhora. A vereadora Alessandra já adiantou que ela tem um compromisso, ela é professora universitária e vai precisar se retirar da presente sessão. Queria agradecer o vereador Kula, agradecer o vereador Marcelo Sleiman, agradecer a vereadora Érica, da Liga do Bem, agradecer a vereadora Rose Iello, agradecer a vereadora Cláudia Gabriel e o vereador Abelardo, ele justificou a sua ausência devido a uma viagem para Bauru, então está plenamente justificada a ausência do vereador Abelardo. Esta audiência terá duração no máximo de 90 minutos. Ela está sendo realizada perante a Comissão de Finanças em cumprimento ao estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Devido às medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus adotadas neste momento de pandemia, o acesso às dependências da Câmara está limitado apenas aos vereadores, servidores e expositores. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claro TV Net, site e Facebook da Câmara Municipal. Portanto, a participação da sociedade está assegurada de maneira remota. Gostaria de aproveitar para pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem e para que os trabalhos transcorram bem e sem desviar o foco. Conforme já divulgado no momento do debate, a interação com o público será por meio de mensagem ao WhatsApp, que já foi divulgado hoje pela TV Câmara. O número é 996-10-1981. Se porventura alguma pessoa desejar enviar algum documento para embasar a pergunta, deverá fazer no mesmo momento enviando o arquivo pelo WhatsApp ou e-mail tv@camarabotucatu.sp.gov.br. Os servidores da casa irão monitorar as lives no Facebook para orientar sobre o encaminhamento de perguntas, as quais serão repassadas aos expositores ao vivo e a resposta se dará de maneira durante a audiência. Antes de passar a palavra ao presidente, ao seu secretário Fábio Leite, gostaria de fazer um agradecimento especial ao vereador Silvio da Caio, Silvio? Que está aqui secretariando a mesa nesta noite. Muito obrigado, Silvio. Passo a palavra, então, ao secretário de Governo, Fábio Leite, para sua explanação sobre a gestão financeira da Prefeitura referente ao terceiro quadrimestre de 2020, ou seja, do período setembro de dezembro de 2020. Com a palavra, o senhor secretário Fábio Leite. Boa noite a todos. Cumprimento as pessoas que nos acompanham presencialmente e remotamente através da figura do vereador Sargento Laudo, que preside essa sessão.
Senhor presidente, se o senhor permitir, eu, como de costume, trouxe um material. Se o senhor permitir, nós poderíamos iniciar a audiência fazendo a apresentação do material e depois abrir para colocações e perguntas, como queira. Senhor secretário, a partir desse momento, a palavra está com o senhor e da maneira que o senhor achar melhor para o público interagir e para que os senhores vereadores possam se interagir, pode dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigado. Então, a projeção, por gentileza. Como disse o vereador Sargento Laudo, essa audiência pública, ela refere-se ao terceiro quadrimestre do exercício de 2020, de acordo com as determinações do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro item, por gentileza. Recursos financeiros. As disponibilidades financeiras com encerramento no dia 31 de dezembro de 2020 foram as seguintes. Um total de R$ 72.940.838,77, dos quais R$ 22.749.042,14 de recursos de livre movimentação, que correspondem a 31,18% do total, e R$ 50.191.796,63 de recursos vinculados, que correspondem a 68,82% do total. Importante mencionar, essa observação também consta da apresentação, que os recursos vinculados mencionados, eles são originários de receitas com fins específicos de aplicação, normalmente ligadas a convênios e especialmente nas áreas de educação, saúde, social e infraestrutura. O segundo item, o orçamento municipal, um resumo. Receita arrecadada, já excluída a retenção do Fundeb. No quadrimestre, R$ 157.097.324,05, para um orçamento previsto no ano de R$ 416.655.000, de tal sorte que essa arrecadação correspondeu a 37,7% do total. As despesas realizadas foram de R$ 99.249.839,85 e as despesas pagas R$ 145.510.717,12. Tratando a lei dos meios, nós sempre trazemos aqui uma comparação das principais receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre, que, se comparado com o exercício de 2019, tem a seguinte disposição. No terceiro quadrimestre de 2019, o montante de R$ 95.306.363,82. E no terceiro quadrimestre de 2020, R$ 108.589.265,39. E o detalhamento dessas principais receitas encontra-se no anexo C1. Uma segunda comparação no item D, o comparativo das receitas orçamentárias totais desse terceiro quadrimestre, mais uma vez já descontada a retenção do Fundeb, de tal sorte que em 2019, no terceiro quadrimestre, tivemos uma arrecadação de R$ 141.637.596,72 e no mesmo período em 2020, R$ 157.324,05. E o detalhamento encontra-se no anexo D1. Em relação às despesas, também nas mesmas visões apresentadas no quadro no início da apresentação, nós temos das despesas empenhadas, o comparativo também trimestre 19 com o terceiro trimestre de 2020. No terceiro quadrimestre de 2019, R$ 93.467.882,40. E no terceiro quadrimestre de 2020, R$ 99.249.839,85. Detalhamento desses empenhamentos, ou dessas despesas empenhadas, encontra-se no anexo E1. E ainda no mesmo item de despesa, as despesas que foram pagas no terceiro quadrimestre, mais uma vez comparando com o exercício anterior, tivemos no terceiro quadrimestre de 2019 um montante de R$ 139.681.709,71 e no terceiro quadrimestre de 2020,
R$145.510.717,12. Esse detalhamento encontra-se no anexo E2. Tratando a questão dos restos a pagar, os valores que foram transferidos de exercícios anteriores tinham o montante de R$45.152.157,62. Desse total, até o dia 31/12/2020, foram pagos R$20.188.087,59 de restos a pagar vinculados a recursos próprios, relacionados a recursos próprios, e também foram pagos R$13.653.941,97 de restos a pagar relacionados a recursos vinculados. E também até 31/12/2020 foi cancelado ou foram cancelados o total de R$6.217.675,43, de tal forma que a combinação desses valores indica que houve um saldo de restos a pagar em 31/12/20 de R$5.102.452,63. Em relação às sentenças judiciais, nesse terceiro quadrimestre de 2020, o montante total pago foi de R$3.225.530,94, dos quais R$1.430.262,66 de sentenças trabalhistas e R$1.795.268,28 de outros tipos de sentenças que não as trabalhistas. Em relação às restituições, tivemos no período R$16.965,05 de devolução, e o detalhamento encontra-se no anexo H1. Em relação às despesas com pessoal, sempre coloco essa observação na apresentação e menciono aqui nessa audiência, que a gente não traz a informação consolidada, porque por conta do descasamento de calendário, essa audiência acontece antes da nossa obrigação de transmissão para o Tribunal de Contas. Então a gente traz aqui a informação exclusiva Prefeitura. O valor aplicado no período com o funcionalismo público, eu estou falando aqui o período anual, é de R$130.041.563,63. Desse total, no terceiro quadrimestre de 2020, nós tivemos um montante de R$10.231.675,08 de despesas com vales, tanto compra, alimentos, quanto saúde, com a seguinte quebra. Desse total dos R$10.231.000 que comentei, R$8.256.150,03 de despesas com vale compra alimentos e R$1.975.525,05 com despesas do vale saúde. Em relação à restituição do Fundo Especial de Previdência, nós tivemos esse período do terceiro quadrimestre o total de R$13.910,86, obedecendo o regramento estabelecido no Decreto 7.025 de 2006. Em relação aos percentuais obrigatórios, tanto da educação quanto da saúde, para o período, nós tínhamos uma aplicação mínima necessária obrigatória de R$32.739.113,28 como aplicação mínima obrigatória da educação. Foram liquidados até o dia 31/12/2020 R$34.494.738,81, o que faz com que a aplicação na educação tenha um percentual de 26,34%. E também trago nessa tabela as despesas que foram pagas até 31/12/2020, no montante de R$30.584.405,45. Da mesma forma, no mesmo formato, as aplicações na saúde. O montante de aplicação mínima obrigatória por período, R$42.315.613,41, dos quais, ou para os quais, nós tivemos um montante de R$75.021.1
R$ 775,36 de despesas liquidadas até 31/12 de 2020, o que corresponde a um percentual de aplicação de 26,59%. E trago também no quadro a informação das despesas pagas até a data apresentada, no montante de R$ 74.917.957,89. Lembrando sempre, essa observação que consta da tabela, que para fins de aplicação são considerados sempre os valores de liquidação. Um outro item, a questão do terceiro setor. Então, a transferência de recursos para o terceiro setor nesse período de setembro a dezembro de 2020 foi de R$ 27.635.009,88. E apresento aqui as 3 quebras. Subvenções. Desse total mencionado, também no período de setembro a dezembro, foram transferidos R$ 12.243.893,34. O detalhamento encontra-se no anexo L1. De contribuições, o montante também no período de R$ 624.852,34. Detalhamento no item L2. E, por fim, via contrato de gestão, o valor atribuído foi de R$ 14.766.264,20, cujo detalhamento encontra-se no anexo L3. Em relação ao Fundeb, no encerramento do terceiro quadrimestre de 2020, o saldo apurado foi de R$ 1.209.795,09. Outro detalhamento que trazemos aqui, o investimento em obras, o valor anual empenhado até 31/12 de 2020 foi de R$ 41.290.967,71. Desse total, R$ 8.240.997,91, correspondente ao terceiro quadrimestre. E, por fim, a informação da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. A arrecadação nesse período do terceiro quadrimestre teve um montante de R$ 3.199.452,42. O detalhamento encontra-se no anexo Q1. E desse montante arrecadado, foram pagos no terceiro quadrimestre a importância de R$ 3.034.841,43. Senhor presidente, eu encerro aqui a apresentação do material e me coloco à disposição para qualquer tipo de explanação, explicação de dúvidas e comentários. A partir desse momento, vamos abrir a palavra aos vereadores e ao público de maneira remota, respeitando o tempo máximo de 2 minutos para cada indagação. Informo que os servidores da casa ajudarão na interação remota com o público. Novamente esclareço que para fazer as perguntas, o público poderá enviar uma mensagem ao WhatsApp 996101981, informando o nome e a pergunta. As perguntas serão repassadas ao expositor ao vivo e a resposta se dará da mesma maneira. Por gentileza, vamos manter o foco e a clareza nas perguntas. Então, fica a palavra aberta ao público, primeiro, que estão ausentes, já tem uma pergunta pelo que eu ouvi. Os senhores vereadores concordam? Não encaminhou? Então, as perguntas, a partir desse momento, o vereador Silvio, por favor, acena para ele, que ele vai anotando os vereadores que querem fazer perguntas. Começamos com a Rosielo, que foi a primeira que se manifestou. Boa noite a todos, senhores vereadores, boa noite, secretário, boa noite, Guilherme, boa noite ao presidente da Comissão de Finanças, relator, vereador Silvio, boa noite à população que acompanha pelos meios de comunicação, aos servidores.
Essa audiência pública é uma audiência muito importante para a população de Botucatu, porque ela deve cumprir a transparência do cumprimento das metas fiscais. É uma prestação de contas da Prefeitura dos seus gastos, das suas receitas, das suas despesas e aquilo que foi atingido perante o orçamento que a gente aprova aqui na Câmara Municipal nas leis orçamentárias. Primeiramente, secretário, o senhor pode até já prever a minha pergunta, porque eu estou aqui como vereadora reeleita e fico pensando os vereadores novos que estão hoje nessa primeira audiência pública, né? Quais perguntas eles poderão fazer se eles não conseguem compreender o orçamento, essa prestação de contas como um todo, né? O senhor está apresentando hoje apenas os dados referentes aos 4 meses do ano de 2020, né? Eu já fiz esse questionamento, por que o senhor rompeu com essa lógica de que se o nosso orçamento ele é anual, as nossas peças orçamentárias é anual, o Tribunal de Contas avalia as prestações de contas de forma anual. E sempre as gestões anteriores, do João Cury, do Ielo, Pedro Lozzi, sempre apresentava o último quadrimestre fazendo o balanço do ano inteiro, para que a população de Botucatu e os vereadores compreendessem o orçamento como um todo. E o senhor quebrou essa lógica e as únicas informações que o senhor me dava nas outras oportunidades é que seria cumprindo a lei. Chegou um requerimento para o senhor da Comissão de Finanças para que volte a apresentar o balanço anual. O senhor fará isso? Voltar à apresentação de forma anual? Do último quadrimestre, colocando o balanço como um todo? Agradeço a pergunta da vereadora. Das 3 colocações que a senhora fez, a primeira de trás para frente. Não recebi nenhum requerimento e, como de costume, quando receber, vou respondê-lo no prazo a que eu tenho direito, ou o prazo regimental. Em relação ao formato da apresentação, eu não era o secretário de Fazenda e de Governo nas gestões anteriores, mas, de acordo com o que rege a legislação, o cumprimento que nós estamos fazendo aqui nessa audiência é exatamente alinhado à questão do rigor da legislação. A legislação exige que eu faça a apresentação quadrimestral do fechamento do quadrimestre, é isso que eu estou apresentando. Em relação aos vereadores novos, me coloquei à disposição já desde o primeiro dia, inclusive fui procurado por alguns, vereador Silvio, só comentando dos novos, vereador Marcelo, estiveram comigo falando da nova safra, vereadora Cláudia, já tratando anteriormente essa questão da audiência, pela atenção e respeito que eles têm a essa questão orçamentária, já esclarecendo dúvidas. E na semana passada estive com o vereador Palhinha, para, entre outros assuntos, também tratar dúvidas e questões que eles tinham em relação à audiência. De qualquer forma, eu volto a me colocar à disposição de qualquer vereador, novos ou não, para tratar qualquer questão. Temos agora um questionamento do público, secretário Fábio. Alô? Alô, vereadores? Presidente, ouve? A gente recebeu uma pergunta do Oswaldo Júnior pelo Facebook. Ele pede, por favor, se é possível comentar a respeito do Botuprev, a situação atual do Botuprev. Agradeço a questão do senhor Oswaldo. Como eu comentei na pergunta anterior, essa audiência a gente tem como foco a apresentação dos resultados e da atividade do Poder Executivo. A Botuprev, há 2 anos, se eu não estou enganado, se transformou numa autarquia e, por essa questão, ela tem os compromissos e as apresentações de resultado feitas de forma apartada dessa apresentação que nós fazemos aqui quadrimestral. De qualquer sorte, normalmente de 2 a 3 vezes por mês, nós estamos juntos, tanto a equipe do governo quanto a equipe responsável pela gestão da Botuprev, especialmente porque alguns membros da Secretaria de Governo fazem parte dos conselhos que regem a Botuprev. O que eu consigo antecipar de uma forma mais genérica é de que todas as obrigações que a Prefeitura ou o Executivo tem em relação ao Instituto de Previdência estão absolutamente em ordem,
mesmo durante o período da pandemia, onde algumas cidades, alguns estados suspenderam os pagamentos. No caso de Botucatu, nós continuamos e todas as obrigações estão cumpridas. E a Botuprev vem constantemente e periodicamente crescendo no sentido das auditorias que tem recebido, especialmente do Ministério da Previdência, e a atuação, e vamos dizer, o resultado do Instituto é absolutamente dentro da normalidade. Salvo engano, eles encerraram o exercício com um saldo em caixa entre 240 e 250 milhões de reais, mas, de novo, deixo a cargo da prestação de contas do próprio Instituto para que esses números sejam apontados de maneira absolutamente correta. Seguindo a ordem das solicitações, vereador Marcelo Sleiman. Boa noite a todos, boa noite, presidente Laudo da comissão, boa noite, secretário Fábio Leite, ao secretário adjunto Guilherme, a todos os vereadores e ao público que nos assiste em casa. Uma dessas reuniões que tivemos com o secretário Fábio Leite e a preocupação para que a explanação seja de forma didática, até para o público que está em casa poder compreender melhor, eu trago algumas questões aqui e peço a gentileza do secretário Fábio Leite que possa explicar ao público, secretário, a diferença entre disponibilidade financeira e orçamentária, que consta aqui da apresentação. Em seguida, as diferenças entre despesas realizadas, despesas pagas. E, por fim, eu tenho mais questões, mas se der tempo eu retorno às mesmas. Nós podemos ver aqui na letra B do orçamento municipal um valor de receita arrecadada e na letra C, na lei de meios, um outro valor de principais receitas arrecadadas. Para que fique claro para todos que nos assistem, eu gostaria que fosse feita essa explanação e muito obrigado e parabéns pela apresentação. Agradeço a pergunta, vereador Marcelo. Seguindo na ordem que o senhor apresentou. Então, a primeira questão em relação à disponibilidade financeira é a questão orçamentária. Então, os recursos financeiros que foram apresentados, ou as disponibilidades financeiras que foram apresentados no item A, cujo montante arredondado era de R$ 72.940.000, é efetivamente o que a gente tinha no caixa da Prefeitura no dia 31/12/2020. A comparação com a questão orçamentária, voltando à primeira questão que me foi colocada, o orçamento é aquele projeto de lei que anualmente apresentamos e aprovamos com a Câmara. Ele é o nosso limitador de atuação. Então, aprova-se um orçamento junto à Câmara Municipal. Esse mapa orçamentário, essa posição orçamentária, são os nossos limites, por óbvio, feitos em função de previsões de receitas e despesas. E ele é o mapa que a gente tem que seguir para que a gente possa gastar esse, eventualmente, caixa que a gente tem ao longo do ano. Encerrado o exercício, respeitado o orçamento, no caixa da Prefeitura estavam R$ 72.940.000, arredondando o valor. Importante mencionar, para que não reste dúvida, isso não significa que esse caixa, no dia 1º de janeiro de 2021, ele estava absolutamente disponível para a gente fazer qualquer tipo de despesa. Muito pelo contrário. Na nossa audiência, que acontecerá em maio, referente ao primeiro quadrimestre, eu apresentarei aos senhores tudo que a gente virou de restos a pagar de exercícios anteriores para o exercício 2021. Esse caixa, entre outras questões, tem que ser colocado para fazer o respaldo financeiro de todos esses restos a pagar. Isso é um exemplo. Outro exemplo, dentro desse caixa também estão contemplados, eventuais recursos que a Prefeitura receba carimbados, como, por exemplo, emendas, etc., que tem uma destinação e uma aplicação específica. Por exemplo, as obras de infraestrutura com o governo do Estado, normalmente se recebe uma parcela inicial, se presta conta, uma parcela se presta conta. Então, dentro desse caixa também estão os recursos, vamos dizer, vinculados, os recursos carimbados. Mas, de qualquer forma, objetivamente, para a primeira questão do senhor, a disponibilidade financeira é efetivamente o que a gente virou de caixa e a questão orçamentária é o nosso mapa, é a forma como a Prefeitura pode agir em função daquilo que foi aprovado na Câmara Municipal. A segunda questão do senhor em relação ao item B, a diferença entre despesas realizadas e despesas pagas. Pergunta interessantíssima também. Dentro desse orçamento, dentro desse mapa, que foi a expressão simplória que eu usei na primeira questão do senhor, para que eu consiga efetivamente realizar uma despesa, um dos primeiros procedimentos que o Executivo tem que fazer é o que a gente chama de empenho.
Quando eu trago aqui despesas realizadas, significa o total de empenhos que nós fizemos durante o período. Nesse caso, o terceiro quadrimestre. Quando a gente trata aqui as despesas pagas, foi efetivamente o final de todo o processo, quando eu entreguei caixa, quando eu entreguei recurso para um fornecedor ou um prestador de serviço. Então, as despesas realizadas são os empenhos, as despesas pagas são efetivamente aquilo que eu zerei a posição, eu paguei aquilo que eu devia. Tá? E a terceira questão, a diferença entre a receita apresentada no item B e a receita apresentada no item C. Esse é apenas um detalhamento que nós trazemos didático. Quando o senhor pega a receita do item B, que é o que eu trago aqui como receita arrecadada excluída de Fundeb, é toda a nossa arrecadação, todos os tipos de receita que entraram nesse terceiro quadrimestre, que é o objeto dessa audiência. O item C nada mais é que um pequeno detalhamento desse total arrecadado. No item C, eu apresento as principais receitas que compõem esse total de 157 milhões. Gostaria de anunciar a presença do vereador Lelo. Obrigado pela presença, vereador. Gostaria também de anunciar o senhor Leonardo, que faz parte da equipe do secretário Fábio, e a presença também do nosso assessor parlamentar, Rafael Romagnoli. Seguindo as solicitações de participação, a vereadora Rosiello tem novamente a palavra. Obrigada, vereador Silvio. Eu quero fazer a próxima pergunta, mas antes eu entendi pela resposta do secretário que o senhor não vai fazer, por vontade própria, o balanço anual do ano inteiro, quando se tratar do terceiro quadrimestre. É uma pena, porque o senhor vai receber, evidentemente, todos os vereadores para tirar qualquer dúvida, mas o objetivo, secretário, é que quem está assistindo a sessão da Câmara hoje, a audiência pública de hoje, possa compreender como que funciona. Então, por uma questão para elucidar a importância do balanço anual. Aqui no terceiro quadrimestre, o senhor colocou que a receita arrecadada no orçamento foi de 157 milhões e os demais, as demais casas, 157 milhões, 097, 324 e 5 centavos. Aí, se eu volto para o segundo quadrimestre, que já foi o ano passado, a arrecadação foi 140 milhões, 862, e no primeiro quadrimestre, a arrecadação foi de 144 milhões, 602. Então, se o senhor apresenta o balanço anual e os 3 quadrimestres, nós vamos ter um total de arrecadação no ano de 2020 de 442 milhões de reais, 470 reais e 602 reais, 442 milhões, 470 e 602 reais. Então, esse seria o valor arrecadado do ano de 2020. Então, o balanço é importante para a sociedade, para a população, não é só para nós, vereadores. Nós, vereadores, vamos ir na prefeitura e o senhor é obrigado a passar, mas a população não compreende. É importante o balanço, isso é transparência. Não basta só cumprir a lei, tem que moralmente colocar isso. E aí, a pergunta, para não colocar o meu tempo. Considerando que no ano de 2020, somando os 3 quadrimestres de arrecadação, de 442 milhões, e o previsto foi de 416 milhões, como está no orçamento municipal previsto para 2025, nós temos, então, uma receita arrecadada maior do que foi previsto. Portanto, nós temos, então, um excesso de arrecadação de 25 milhões, 815 e 602 reais, 36 centavos. Compondo os números que a senhora colocou, não, o excesso de arrecadação não é de 25 milhões, ele é da casa de 40 milhões de reais. Esse que é o excesso de arrecadação. Voltando à questão do vereador Marcelo, como eu disse, a gente tem uma previsão orçamentária aprovada na Câmara, tudo aquilo que acontece a mais do que a previsão orçamentária, nós tratamos como excesso de arrecadação e, consequentemente, faz parte do nosso mapa de despesas também, adicional por ser um excesso.
Nós temos mais uma participação, mais um questionamento de um cidadão ou uma cidadã botucatuense. Quem pergunta agora é o Ricardo Campos. Ele gostaria de saber qual é o atual nível de inadimplência de IPTU. Me perdoa, eu só não capturei o nome dele. Ricardo Campos. Érica, você é a próxima. Ricardo, obrigado pela pergunta. Historicamente, a Prefeitura tem um nível de inadimplência da casa de 20% a 25%, falando dos impostos municipais. Durante esse período de pandemia, uma pergunta muito interessante, o que nós percebemos foi uma pequena variação nessa inadimplência. Então, o que antes ficava tangenciando o percentual de 20% a 25%, ele se aproximou da casa de 27% a 28% durante esse período de 2020, especialmente por conta das questões de pandemia. Vereadora Érica, da Liga do Bem, fique à vontade para fazer a sua colocação. Boa noite. Como vereadora de primeiro mandato, gostaria de aprender sobre alguns assuntos, então, por isso as minhas perguntas. Nessa apresentação, eu gostaria de saber aonde eu consigo identificar as emendas parlamentares que nós buscamos para a causa animal. A segunda pergunta: com a dilatação do prazo para pagamento do IPTU e do ISS no município, isso poderá influenciar no planejamento orçamentário do município? A terceira eu gostaria de deixar, se houver tempo, eu retorno. Obrigado pelas perguntas, vereadora. Em relação a emendas específicas, nós não trazemos aqui esse detalhamento emenda por emenda. O que a gente tem, voltando novamente à questão do vereador Marcelo, no anexo C e no anexo D, C de casa e D de dado, as principais rubricas de arrecadação. Mas a gente não entra nelas individualizada ou pormenorizada, emenda a emenda, porque seria um material bastante extenso. Em relação à dilatação do prazo de IPTU e ISS, pergunta interessantíssima. Nós tivemos no ano passado, se a senhora me permite, eu vou até expandir um pouquinho a resposta. Nós fizemos uma alteração, uma dilatação de prazo em 2020, muito parecida com o que foi feito agora em 2021. Fundamentalmente, qual que foi a diferença? No ano passado, como a gente não tinha nenhuma visão da questão da pandemia, nós fomos fazendo essa dilatação em doses homeopáticas. Então, a gente esperava correr um determinado mês, não tinha nenhuma visão sobre pandemia, a gente postergava o IPTU e passava, e assim a gente foi fazendo ao longo de todo o ano. A mesma coisa com o ISS. O ISS, no ano passado, também nós fizemos mexidas, fundamentalmente postergando do primeiro para o segundo semestre. Quando eu trago essa postergação, ainda falando de 2020, o que a gente pôde perceber? Nosso orçamento, quando nós aprovamos aqui com a Câmara, a gente não tem esse orçamento quebrado mês a mês. A senhora perceberá esse ano que quando a Câmara trata e aprova o orçamento da Prefeitura, aprova-se um montante anual, é um número fechado. Dentro da nossa organização da Secretaria de Governo, e da forma como o prefeito Pardini faz a gestão, e da forma como eu encaro, junto com o Guilherme e a equipe, essa gestão orçamentária, nós, de uma maneira gerencial, quebramos esse orçamento mês a mês. O método que normalmente a gente usa para isso é comparar como que foi esse comportamento em anos anteriores. Então a gente faz uma quebra, de novo, gerencial. Se a gente compara essa quebra gerencial que nós fizemos com esse comportamento, o que a gente percebeu? O ano passado, o nosso orçamento, ele teve um primeiro semestre muito difícil, especialmente o mês de abril. Então, de novo, nessa distribuição, que não é oficial, ela é gerencial, abril ficou abaixo, para a senhora ter uma ideia, 6 milhões de reais daquilo que a gente previa receber, mas esse comportamento no segundo semestre foi compensando de tal sorte que no final do ano, como respondi uma das questões, nós tivemos até excesso de arrecadação. O que explica esse excesso de arrecadação? Além desse comportamento arrecadatório dos nossos impostos próprios, nós tivemos também adventos de rubricas ou verbas específicas para a questão da pandemia. Então, várias emendas, várias linhas, ou várias transferências de receita, tanto do Estado quanto da União, compuseram o segundo semestre que permitiram que eu fizesse esse equilíbrio. Em outras palavras, para falar de 2020 ainda, no ano passado, a postergação de impostos que nós fizemos, mesmo tendo tido
um primeiro semestre difícil do ponto de vista de arrecadatório, no cômputo geral, não nos atrapalhou muito. Então, foi uma situação que a gente conseguiu gerenciar. Voltando à pergunta até do nosso telespectador, nosso ouvinte, a inadimplência, apesar de ter aumentado um pouco, também não comprometeu a execução orçamentária. Aí trago para o ano de 2021. Nesse ano, já conhecedores desses efeitos da pandemia, nós tomamos a medida, e até para dar um pouco mais de previsibilidade para o nosso contribuinte, de já fazer todo o processo de postergação de uma vez só. Então, o IPTU, fundamentalmente, para as pessoas que optarem o pagamento da vista, a gente postergou de março para abril, parcela única, mantendo o desconto de 5%. E para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado, a primeira parcela, que era março, foi para julho. E assim sucessivamente até dezembro. Para o ISS, a gente postergou tudo para o segundo semestre. Eu não consigo dizer ainda, só com a arrecadação de janeiro, se isso vai ter um efeito tão maléfico ou tão comprometedor para o nosso orçamento. Se nós tivermos um orçamento como foi 2020, eu diria que algum efeito que a gente tenha nesses primeiros meses, ele vai ser recuperado pelo segundo semestre. Janeiro e fevereiro não são meses muito bons, entre aspas, para nós fazermos uma medição do orçamento da prefeitura. Por quê? Historicamente, o nosso IPTU, ele é arrecadado de março em diante. Então, normalmente, os meses de janeiro e fevereiro são meses onde a gente ainda não tem quase que nenhuma sensibilidade de IPTU. E são meses carregados principalmente com as questões de IPVA. Então, dentro dessa lógica de arrecadação, são meses ruins para poder explicar, para poder cravar para a senhora o seguinte: não, fique tranquila que o fato de eu ter postergado o IPTU para o segundo semestre não vai alterar em nada, eu não consigo. Talvez na nossa próxima audiência, que nós teremos aí março e abril realizados, eu consiga trazer uma sensibilidade um pouco maior. Mas historiando, a senhora me desculpe até pelo alongado da resposta, esse é um pouco do cenário e a forma como a gente tomou decisão. Acho que é isso, né? Respondi as duas. Vereador Marcelo Sleiman, pela ordem, sua pergunta ao secretário, por favor. Obrigado, vereador Silvio. Secretário Fábio, ainda em relação à letra C, anexo C1, nós notamos que houve um incremento de 13.282.000 em relação a 2019. Mais uma curiosidade mesmo e a sua opinião. Mesmo em alguns meses, o resultado apresentando-se negativo, o saldo do quadrimestre se mostrou positivo em todas as receitas elencadas, com exceção do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o ISS do Simples Nacional. O senhor acha que podemos afirmar, só olhando esses dados, fazendo uma foto, um retrato desses dados, que mesmo com a pandemia, as atividades econômicas no Estado e no município não foram tão afetadas, ou outros fatores, por exemplo, como aumento de fiscalização, alteração de alíquota de alguns tributos, contribuíram para isso? E minha última pergunta, já vai dar tempo de fazer, no quadro C1 também eu notei que o ITR mais que dobrou em relação ao último, ao quadrimestre do ano anterior. E o município celebrou, alguns anos atrás, um convênio com a Receita Federal, né, para que a Receita delega ao município a competência de cobrar, fiscalizar, etc. O que houve para que esse resultado fosse tão positivo? Obrigado, secretário Fábio. Eu que agradeço mais uma vez a pergunta, vereador Marcelo. Então, vamos por partes. A comparação de 19 com 20, parte da resposta é um pouco do que eu expliquei para a vereadora Érica. Então, se nós juntarmos algumas das questões que surgiram até agora, nós tivemos, então, um ano de 2020 bastante irregular do ponto de vista de arrecadação, meses com uma arrecadação muito baixa, meses com uma arrecadação muito alta. Mas, no cômputo geral, o comportamento do exercício foi muito similar ao comportamento do terceiro quadrimestre. O comportamento do terceiro quadrimestre explica muito o exercício. A grande explicação para isso são desses excessos de arrecadação que comentei, fundamentalmente, tudo aquilo que veio travestido de pandemia, no bom sentido da palavra aqui, para os municípios e para os estados. Então, a gente tem, dentro desse excesso de arrecadação, um bloco que vale 16.400.000 reais, que foi aquele apoio que o governo federal deu para os estados e municípios, que no nosso caso representou 4 parcelas de 4.100.000 reais. Então, dentro desse excesso de arrecadação, esses 16.400 estão relacionados. E tem também todos os outros auxílios emergenciais, e eu trouxe aqui alguns totais para o senhor ter uma ideia, por curiosidade, né? A gente tem aqui recomposição de FPM, que foi uma das linhas de apoio aos municípios, 6.900.000 reais, arredondando.
Auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, que foi aquela lei aprovada no Congresso, específica para o setor de cultura, que inclusive maldosamente algumas pessoas usaram essa informação errada na cidade, algo em torno de R$1 milhão e 100 mil. O próprio auxílio emergencial que eu comentei, 16 milhões e 400. Enfrentamento de Covid específico para o município, para o trato da Covid, 6 milhões e 300, fora as linhas da saúde e assistência social. E nós tivemos também no ano passado uma questão que a gente não pode esquecer, que foi a questão das chuvas. As chuvas do dia 10 de fevereiro, dentro da programação que a Prefeitura conseguiu organizar com o Governo Federal e com o Governo do Estado, os senhores vão se lembrar que com o Governo Federal nós adotamos a estratégia de financiar a área rural, as pontes da área rural, e com o Governo do Estado financiar as iniciativas e as pontes da área urbana. Parte dessa arrecadação também constam esses valores que vieram para esse, vamos dizer, tratamento das chuvas. Então, tudo isso para dar um panorama para o senhor, por que 20 foi maior que 19. Friamente, se a gente pegasse só o nosso orçamento que foi aprovado para a Câmara, ele já seria 4% maior. Então, se a gente pegasse a nossa LOA 2020 e comparasse com a LOA 19, já teria 4% por proposição orçamentária maior. Num orçamento da ordem de 400 milhões, aí já teria 16 desse excesso de arrecadação, certo? Perdão, desse excesso de arrecadação não, dessa comparação orçamentária. Isso em relação à primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, que o senhor fez também vinculado a isso, né? Quanto que a pandemia afetou o município vis-à-vis a questão de impostos. Então, eu vou de trás para frente. Nós não fizemos, independente da pandemia ou não, desde o início da gestão do prefeito Mário Pardini, nenhum tipo de incremento ou criação de imposto. O único aumento que se tem nesses 4 anos e 2 meses de gestão de imposto é aquele aumento, aquela indexação obrigatória de reposição da inflação, que por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós somos obrigados a aplicar, por exemplo, no IPTU. Fora isso, não teve nenhum tipo ou nenhuma criação de imposto diverso, seja ele qual for. A pandemia, eu já tratei com o senhor a questão do excesso de arrecadação. Então, parte do excesso se justifica pelas verbas que vieram da pandemia. Só que ela impôs para a gente um método orçamentário, voltando na questão da vereadora Érica, diferente. O que a pandemia nos impôs foi uma repriorização das atividades. Então, o que a gente faz mensalmente na prefeitura, e o senhor conviveu com isso um tempo atrás, nós, junto com o prefeito municipal, a gente monta a programação do ano e a gente traz isso para uma visão mês secretaria a secretaria. E aí as atividades são elencadas, de toda sorte, desde infraestrutura de asfalto até contratação de servidores. Uma das imposições que a pandemia nos fez foi mexer nessa priorização. Um exemplo que eu dou, revitalização da Vital Brasil. Essa é uma obra que, se não tivesse a pandemia, de certo teria acontecido na virada do primeiro para o segundo semestre, porque era uma das obras priorizadas que nós tínhamos. Por conta da questão da pandemia, ela ficou para esse ano de 2021. Recap do Centro, eu lembro que era uma obra de R$2,5 milhões, se eu não estou enganado, está na lousa lá do prefeito. É uma obra que virou insumos para a pandemia no início da pandemia. O vereador Lelo sabe, porque tem a convivência com a Unesp, os meses de março, abril e maio foi uma loucura para a questão de EPI, luva, máscara, avental. Então, parte desse recurso a gente usou para recompor esses estoques. Então, eu diria que o efeito da pandemia, olhando no cômputo geral, essas linhas que vieram nos permitiram ter esse excesso de arrecadação, mas essas prioridades tiveram que ser constantemente modificadas. E ainda estão sendo. E a terceira questão, em relação ao ITR, eu diria para o senhor aqui que são 3 grandes questões. A municipalização em si, né, esse convênio que a gente tem com a Receita do trato do ITR, eu diria que ele, na minha humilde opinião, eu diria que o benefício ele é pequeno. O que a gente ganha é de ter essa gestão mais próxima, mas não diretamente isso teria um efeito tão exponencial nessa arrecadação do ITR. Eu diria que aqui, a contribuição que nós tivemos principal foi algumas transações imobiliárias que aconteceram, especialmente relacionada a um setor de eucalipto, de transferência de algumas fazendas da região de grupos econômicos, então isso afeta diretamente a questão da arrecadação. E outras transações que aconteceram no sentido do dia a dia mesmo das propriedades rurais. Eu diria que o efeito ele é muito mais nesse sentido do que o fato da gestão exclusiva do município. Até porque
essa gestão, apesar de estar conosco, ela é muito compartilhada. Então, os extratos que os munícipes recebem assinados por mim, por exemplo, da malha fina, eles são determinados pela Receita Federal. Eu sou um mero, nesse caso, repassador de informação. Eu recebo a malha fina da Receita, comunico o munícipe me traz a resposta, eu devolvo para a Receita. Então, eu diria que a explicação ele estaria nesse sentido. Nós temos, secretário Fábio, mais uma pergunta do público, do cidadão botucatuense. Na verdade, nós temos duas manifestações também no Facebook. A primeira é do senhor Oswaldo Júnior, e ele coloca assim: secretário, há anos não se tomam providências para diminuir a inadimplência. No passado, eu fiz um projeto e o apresentei na Câmara para com ele tentar diminuir esse quesito. O prefeito, à época, não aceitou, e o problema parece não ter fim. Até quando? E depois o Ricardo Campos coloca assim: na saúde e na educação foram gastos 52,93% do orçamento. Quanto foi gasto com o pessoal? Agradeço a pergunta do senhor Oswaldo. A questão da inadimplência, né, a questão do tratamento da dívida ativa, ela é sempre uma questão muito sensível. De um lado, nós temos uma imposição legal, onde a prefeitura é obrigada a cobrar os valores pendentes. O que a prefeitura faz para esse tipo de cobrança? Nós temos a inscrição em dívida ativa, quando existe a virada do exercício. Administrativamente, a prefeitura gera algum tipo de notificação ao longo desse período, mas por força de lei, quando as medidas administrativas não dão resultado, nós somos obrigados a judicializar a questão. Então, periodicamente, todo o montante que nós temos em dívida ativa, ele tem que ser enviado para o fórum para que as ações de execução aconteçam. Por que eu digo que é uma questão sensível? Então, de um lado, eu sou obrigado a fazer a cobrança. De outro, nós temos que relativizar também o momento que a gente vive. Há praticamente um ano, essa questão da pandemia tem afetado o mundo, o Brasil, o estado de São Paulo, e não foi diferente com a questão de Botucatu. A sensibilidade que se tem que ter nesse momento é de pesar para que a gente não tenha, vamos dizer, uma mão muito pesada nessa cobrança administrativa e a gente prejudique um contexto econômico que já está bastante afetado. Eu não quero dizer com isso que nós não faremos a cobrança, eu não quero dizer com isso que sou favorável à inadimplência, muito pelo contrário. Mas nós temos tomado o cuidado de seguir estritamente os requisitos legais para não ter nenhum tipo de descumprimento, para tentar recuperar parte desse valor, mas nós temos obrigatoriamente que relativizar esse momento tão delicado. Em relação à pergunta do senhor Ricardo, para que o senhor tenha de uma forma muito simples o entendimento da despesa com o pessoal, independente das questões de saúde e educação, como eu apresentei no item I, a despesa anual, num período de 12 meses com funcionalismo, foi de 130 milhões de reais. Se nós considerarmos, fazendo uma conta muito rápida e direta aqui, que o orçamento que eu também apresentei, ele é um orçamento de 416 milhões de reais, o senhor pode considerar que algo entre 28% e 32% do orçamento da prefeitura, ele tem alguma relação com a despesa de pessoal. Importante deixar claro aqui para as pessoas que conhecem mais detalhadamente a lei de responsabilidade fiscal, a questão de despesa com pessoal, ela também sofre modificações a todo tempo. Quando eu apresento esses 130 milhões de reais aqui, essa despesa que eu apresentei, ela é exclusiva com servidores públicos. Mas o Tribunal de Contas, ele considera outros tipos de despesa e considerará ainda mais outros tipos de despesa como pessoal. Por exemplo, para quando que ficou a data do conceito do convênio do terceiro setor? 2022? Se eu não estou enganado, a partir de 2022, o montante que eu tenho com as entidades conveniadas, que são despesas com pessoal, também integrarão a nossa conta na lei de responsabilidade como despesa de pessoal da prefeitura. As organizações sociais que nós viermos a contratar integrarão esse percentual como despesa de pessoal da prefeitura. Lembrando que pela lei de responsabilidade fiscal,
com 54,3%, 54,1%. 54,1% é o nosso limite prudencial de despesa com pessoal. Então, a partir de 2022, de novo, eu posso estar sendo traído eu e o Guilherme pela memória da data. Além do funcionalismo, será considerado como despesa de pessoal as despesas com o terceiro setor e das organizações sociais. Acho que eu respondi de uma maneira bastante abrangente a questão do nosso ouvinte. Seguindo a ordem das solicitações de participação, é a vez do vereador Lelo Pagani. Por favor, Lelo. Obrigado, vereador vereador Silvio, vereador Laudo, parabéns pela organização aqui da audiência. Parabéns, secretário Fábio, Guilherme, pela explanação, em alto nível, desculpa o atraso. Algumas dúvidas, inclusive essa informação, por último, que o secretário trouxe agora para a gente, dessa relação a partir de 2022, é uma coisa muito preocupante. Né? Muito preocupante e quer dizer assim, né? O tribunal está entendendo que tudo que é repassado para essas entidades é como se estivesse terceirizando um serviço da prefeitura, né? Terceirizando mão de obra, né? E aí teria que ser pago também como na folha de pagamento, né? Então é interessante para a gente já começar a entender como é que vai ser esse processo. Uma das dúvidas, o Sleiman ele já colocou aqui, que me chamou a atenção, né? Primeiro, interessante aqui a forma como está sendo trazido para a gente, né? O último quadrimestre de 2019 em comparação com o último de 2020. Né? Essa comparação orçamentária é muito interessante. E aí me chamou a atenção a diferença da FPM, né? De 2019 para 2020, né? Essa queda, né? De 24 para 19. Como também me chamou a atenção o ISS, né? Que aumentou 1,5 vezes, de 7 para 11, quase 12. Né? O ITBI mais que dobrou, né? De 3 para 8, praticamente, 3 milhões para 8. E o ITR, que o Sleiman ele já tinha levantado aqui, né? Mais que dobrou também. Então, eu só queria que vocês dessem uma pincelada nisso. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta, vereador Lelo. Em relação ao que o senhor falou dos convênios, é exatamente isso. É como se as pessoas que estão ou estarão nas entidades prestando serviço para a prefeitura fossem servidores públicos. Para fim de apuração da despesa com o pessoal, vai ser absolutamente a mesma coisa. Mas veja que interessante, né? O grau de sofisticação que isso exige. Isso significa dizer que as entidades, quando montarem o plano de trabalho e prestarem conta, terão que ter isso completamente explodido, para que nós saibamos efetivamente que tipo de despesa daquela entidade é com o pessoal, o que não é, para que a gente traga para dentro de casa e faça essa consolidação. Outro detalhe que isso impõe, e aí é uma dúvida de como que tecnicamente vai acontecer, esse vínculo com entidades pela prefeitura, ele fundamentalmente tem duas características principais. Você tem um parceiro mais especializado que você em algum assunto, ou um parceiro que desempenha uma atividade, economicamente falando, mais vantajosa. Se eu vou ter que tratar essa questão da disposição, da forma como essa entidade organiza a parte técnica dela, será que essa interferência, entre aspas, né, não vai prejudicar o serviço? O meu entendimento, o senhor da área tem um vínculo muito grande com a área da saúde. Eu não tenho nenhum vínculo com a saúde. Será que nós teremos orçamentariamente condição de sentar com uma entidade de saúde e discutir a despesa de pessoal com aquela entidade? O senhor entendeu a complexidade da questão? Vamos ver como que isso vai ser tratado. Já houve uma postergação, porque isso começaria agora em 21, já houve uma postergação, mas o impacto é bem como o senhor falou mesmo. O Guilherme já aqui online pegou, portaria 377 de 2020, ficou para 2022 mesmo. Então isso em relação à pergunta, à primeira colocação que o senhor fez. Em relação ao FPM, eu vou até expandir e falar tanto do FPM quanto do Fundeb. E comentei isso numa reunião, se eu não me engano, com o vereador Silvio, com o vereador Marcelo e com o vereador Laudo. Vou até medir a palavra aqui, é uma injustiça a forma como as prefeituras são obrigadas a trabalhar com esses dois pontos de arrecadação usando a pergunta do FPM que o senhor fez. Por quê? No caso do FPM, quando a gente abre um exercício, eu não recebo de ninguém, do governo federal, por exemplo, uma previsão
de como que vai ser essa arrecadação. Por óbvio que se tem um pouco de ordem de grandeza, voltando à questão que expliquei para a vereadora Érica, de histórico, de como foi o comportamento orçamentário, um pouco de previsão econômica, mas eu não recebo do governo federal dizendo o seguinte: a Prefeitura de Botucatu, o FPM de vocês vai ser esse ano tanto por mês. A mesma coisa no Fundeb. E o que acontece? A distribuição desses impostos também é irregular. Só que nós, ente município, nós temos a obrigação, no caso do Fundeb, de fazer a aplicação mínima obrigatória. Então, nós entramos, por exemplo, no mês de dezembro, sem saber efetivamente quanto que vai ser o valor arrecadado. Quando eu tenho essa imprevisibilidade no começo do ano, eu consigo, de uma maneira otimizada, escolher ações para fazer a aplicação dos recursos. Mas quando isso acontece no último mês do exercício, no caso do FPM, na última semana do exercício, o complicador para a gestão ele é muito grande. Então, a resposta que eu posso dar para o senhor em relação ao FPM é assim: eu não tenho nenhum dado oficial do Ministério. A sensibilidade diz que esse comportamento do FPM se deu por conta das questões de pandemia. A afetação que a questão de pandemia teve no cenário nacional afetou a organização dos repasses do FPM para os municípios e houve esse efeito que o senhor colocou. Diferente disso, e aliás isso é puro sentimento, porque a gente não tem nenhum dado para fazer essa explicação. No ISS, talvez o comportamento seja exatamente a pergunta da vereadora Érica. Como nós fizemos a postergação no ano passado do ISS do primeiro semestre para o segundo semestre, esse deslocamento 19 com 20, olhando o quadrimestre com quadrimestre, seja explicado em partes por conta disso. ITR e ITBI é o que eu respondi para o vereador Marcelo. O que explica aqui, fundamentalmente, transações imobiliárias, né, que é o caso do ITBI, ou rurais, no caso do ITR, e essas grandes movimentações que tiveram de dois grupos econômicos na região. Um grupo econômico de Lençóis, um grupo econômico de Botucatu, que trocaram ativos, o que talvez explique também esses números. É a vez do presidente da comissão, vereador Laudo, por favor. Eu posterguei de fazer a pergunta, mas ela veio aqui de uma pessoa que está nos acompanhando e fez a pergunta aqui a respeito do Fundeb, que deve ser a educação deve estar com o coração na mão esperando, secretária, essa notícia. Primeiro perguntou se vai pagar, quando que vai pagar e se o senhor tem o valor que vai pagar. Então, queria mais uma vez agradecer as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook e fazendo perguntas. Continuem aberto, participe da reunião. Agradeço a pergunta, vereador Laudo. Se o senhor me permite também, eu vou aumentar um pouquinho a resposta para que todos possam compreender. É importante, quando a gente faz o tratamento do Fundeb, colocar algumas questões que existem de confusão na cidade. Primeiro, algumas pessoas acham que a Secretaria de Educação e todas as iniciativas da Secretaria de Educação, e aqui nós temos uma representante, elas são financiadas pelo Fundeb, que a educação vive só com o Fundeb. Isso não é verdade. Então, se nós pegarmos o ano de 2020, nós estamos falando em ordem de grandeza, que a educação teve um orçamento de 120 milhões e do Fundeb a arrecadação foi em torno de 70 milhões. Então, parte disso vem obrigatoriamente do Tesouro Municipal. Segundo, a composição do Fundeb também faz dedução de alguns tributos que nós receberíamos. Então, o município participa também dentro dessa organização da Secretaria de Educação, e com um montante representativo. Segunda confusão que algumas pessoas fazem é que o abono é uma despesa obrigatória. Ela não é uma despesa obrigatória. O Fundeb tem um regramento de aplicação, parte dele no magistério, 60% no ano de 2020, 70% no ano de 2021, por conta da nova lei do Fundeb, e parte dele nas áreas de apoio. Mas dentro das despesas que a prefeitura pode fazer, ela não é obrigada a fazer a distribuição de abono. A distribuição de abono, quando existe ou quando ocorre, ela é fruto de uma priorização que acontece como reconhecimento do servidor em função da forma como a Secretaria de Educação e a prefeitura se organizou. Bom, dado esse pano de fundo, a resposta é, em relação ao pagamento do Fundeb, vai pagar? Vai pagar. Mais uma vez, nesse ano, o prefeito Mário Pardini optou por distribuir
parte dos recursos do Fundeb no formato de abono. Outra decisão que ele tomou, no item M da minha apresentação, eu identifiquei para os senhores o montante, o saldo de recursos que virou a conta do Fundeb do exercício 20 para 21. Repetindo, o montante de R$ 1.209.795,09. A segunda decisão é, esse saldo, esse montante será distribuído. Nós não aplicaremos esse saldo em nenhum outro tipo de despesa. Então, vai pagar. A segunda pergunta do senhor é, quando vai pagar? Para que a gente faça a distribuição do Fundeb, nós aprovamos no ano passado uma lei aqui junto à Câmara Municipal definindo qual que é esse regramento. Já foi aprovado. O que o RH está fazendo agora? Como a gente fechou o montante oficialmente, agora a área de recursos humanos está fazendo essa distribuição desse montante que eu acabei de explicar com esse regramento que foi aprovado na Câmara. A nossa programação é que aconteça na folha do mês de fevereiro. Então, nós estamos trabalhando para que, junto com a folha de pagamento do mês de fevereiro, também se pague o abono do Fundeb, seguindo o regramento aprovado com a Casa de Leis. Importante mencionar que, se por qualquer questão operacional a gente não consiga fazer isso, nós temos até o dia 31 de março, que é o último dia de aplicação dos recursos do Fundeb, para fazê-lo. Mas estamos trabalhando com a programação de fazer ainda no mês de fevereiro. Acho que respondi. E o senhor perguntou quanto vai pagar. Isso eu não consigo afirmar ainda, porque agora nós estamos distribuindo esse montante de 1.200.000 para todo o universo da educação, seguindo os regramentos aprovados na Câmara. Tem uma questão também que é importante mencionar, dentro desse contexto, se o senhor me permitir alongar mais um pouquinho, ineditamente na gestão Mário Pardini, foi colocado um conceito novo nessa distribuição do Fundeb. Pela primeira vez, na história de distribuição do Fundeb em Botucatu, todas as pessoas da educação têm direito ao mesmo valor. Em algumas gestões anteriores, só os membros do magistério recebiam, em outras, todos, mas com critérios diferentes. De 2017 para diante, todos os funcionários da educação, não importa se o grupo OR, que a gente comenta, professor, diretor, supervisor, ou se a equipe de apoio, auxiliar de serviços gerais, vigia, etc. Todos terão, pelo regramento, direito a exatamente o mesmo valor. Um assunto muito pertinente, uma participação externa importante e também interna. Está difícil conter a ansiedade dos vereadores aqui. É a vez agora da vereadora Cláudia Gabriel. Por favor, sua vez. Não ligou sim, Cláudia. Ligou. Veja aí, entendeu? Vai. Alô. A gente percebeu que não. Alô. Eu uso aqui. Ele sai daqui? Não, gente, pandemia. Não, usa aqui, então. Ah, pandemia. Melhor. Vai aqui. O Pedrinho percebeu que você não tá legal. Boa noite, secretário, demais vereadores e a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Fiquei tão ansiosa com a minha pergunta que eu ficava perguntando para o Silvio que horas que chegaria a minha vez. E aí, demorou tanto, vereador Silvio, que já fizeram a minha pergunta. Mas eu vou reforçar, eu usei até a mesma palavra, secretário, que o senhor usou, que é a palavra confusão, que está anotadinho aqui. Primeiro, eu queria dizer que assim, eu tive o privilégio de trabalhar muito próximo do seu gabinete, Então, eu quero te parabenizar pela maneira como você conduz todo o seu trabalho, aprendi muito. E a minha pergunta, Fábio, eu coloco dessa forma, É sabido que é feita uma grande confusão, realmente, com relação ao Fundeb. E eu estou citando o Fundeb porque, assim, o meu lado, de quem passou pela gestão também, quando você fala aqui dos recursos vinculados, e a gente sabe que o Fundeb, então, ele está vinculado à educação, e mais para frente aqui você fala também
de pagamento de vale compras, de vale saúde, né? A minha pergunta seria mais a título de levar informação mesmo, para que você pudesse, é possível, em poucas palavras, você contar para as pessoas a que o Fundeb está atrelado, né? Ele serve para quê, para onde ele vai, justamente por conta dessa confusão. Você já explicou, né? Mas, assim, a nossa folha de pagamento na educação, ela é extremamente pesada, né? A gente, graças a Deus, consegue ir tocando o barco, mas a gente sabe que tira leite de pedra, e fora tudo mais, todo o investimento que a gente precisa fazer na educação. Então, a minha pergunta, ela está atrelada um pouquinho ao que o seu Oswaldo falou, ao que o Lelo falou. Obrigado, vereadora Cláudia, pela pergunta. Antes de mais nada, muito obrigado pela referência do início da colocação. A recíproca é verdadeira. E muito obrigado por reconhecer o nosso trabalho lá da Secretaria de Governo. Em relação à questão do Fundeb, então, fundamentalmente, como a senhora disse, o Fundeb é um recurso carimbado, vamos usar essa expressão mais simples. Isso significa dizer que ele só pode ser utilizado, no caso específico, para as questões relacionadas à educação. Se a gente olhar o Fundeb até 2020, porque agora existe um novo regramento e eu vou comentar, existem 2 pontos de controle fundamentais para o Fundeb. Do montante que eu recebo do Fundeb num determinado ano, como eu disse, o ano passado, algo em torno de 70 milhões de reais, 95% desse montante eu sou obrigado a investir naquele próprio ano. Volto na questão do vereador Lelo. Veja a importância da programação com base numa imprevisibilidade que a gente tem. Então, do montante que a prefeitura recebe, 95% tem que ser aplicado no próprio exercício. E 5% pode ser aplicado nos 3 meses, que é o que a gente chama de diferido, dos 3 meses do exercício seguinte. A segunda regra do Fundeb, olhando 2020 como exemplo, é que do montante que eu recebo, 60% esteja relacionado ao magistério e 40% ao restante, vamos dizer, da operação. Dentro da nossa estratégia, dentro do regramento, a parte do magistério, que até o ano passado era 60%, considere fundamentalmente questões relacionadas à folha, salários e encargos. Nos 40%, na nossa organização, a gente coloca todo o resto. Investimento em ônibus, investimento em escola, pintura de escola, construção de escola. Então, todo o resto sai, parte disso, lógico, desses 40%. Quando eu faço a explicação de que nós não temos obrigatoriamente que distribuir esse Fundeb, que o abono não é uma questão obrigatória, ela é possível, mas não obrigatória, é justamente por conta dessa distribuição. Se nós pegarmos esse saldo no exercício de 2020, que eu comentei na pergunta do vereador Laudo, esse saldo veio do lado dos 40%. Se nós fôssemos levar a ferro e fogo, quanto que eu teria para o magistério? 0. Só que essa, no bom sentido, brincadeira, né, de números, e de novo no melhor sentido da palavra, quando o prefeito Mário Pardini atribuiu esse conceito de que todos têm o mesmo direito, todos receberão ou terão direito ao mesmo valor, essa questão fica sanada. Não importa de onde eu estou tirando, eu estou respeitando as regras e estou fazendo a aplicação. O que mudou? O Congresso, no final do ano passado, aprovou, até porque tinha dever de ofício de aprovar, porque estava vencido, o Fundeb. 2 coisas se alteraram de todo o regramento. Não são só elas, mas as 2 principais, ao meu ver. Primeiro, o governo federal aumentará a participação do governo federal no Fundeb. Como eu disse na pergunta anterior, a composição do Fundeb tem parte do governo federal, mas também tem parte do município. Parte dos impostos que eu receberia vão para compor esse fundo que voltam via Fundeb. A parte do governo federal vai aumentar. A partir de 2021, 10%, de tal forma que até 2023 ele chega a 24% se minha memória não estiver me traindo. Mas esse ano, 2021, o governo federal deveria aportar mais 10% do que aporta. Então você vai ter, teoricamente, uma arrecadação maior. Volto na pergunta do vereador Lelo. Quanto? Quando? Ninguém fala. Segunda alteração importante que aconteceu nesse novo regramento é que a porção do magistério, que era 60%, virou 70%. Com algumas outras condições, mas esse percentual também foi aumentado. Por que eu estou falando tudo isso? Nessa distribuição que acabei de explicar para a senhora, esse novo regramento já passa a valer a partir de 2021.
Então, toda essa composição acontece em 21. Aí, se a senhora me permite alongar mais um pouquinho, porque a pergunta é interessante, veja a contradição. E aqui não é crítica, é só um ponto de vista. Eu tenho, de um lado, a lei do Fundeb, que me obriga, como eu disse, a aplicar na educação e aplicar no exercício. Só que existe uma lei complementar do ano passado, que é a 173, que é a lei do auxílio emergencial para os estados e municípios, que não me permite aumentar gasto com folha. Ora, de um lado eu tenho que gastar mais recurso obrigatório, e de outro, a lei complementar 173 de 2020 não me permite o gasto com folha. Então, amanhã, às 9h30 da manhã, se não me engano, nós temos uma conferência com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, temos algumas proposições justamente para tratar essa questão. Me digam como que vocês querem que eu haja. Eu tenho que gastar mais no magistério, só que eu não posso gastar mais com folha. Como que eu faço? Então, é só para apimentar um pouquinho a pergunta da senhora, que é muito interessante. Então, provavelmente na próxima audiência eu tenho a resposta em função disso que a gente está tratando. Tá ok? Obrigado. Obrigada. Muito bom, nós temos mais uma pergunta popular, por favor. Secretário, nós temos, na verdade, um comentário do munícipe Nívio Mariano Miquelin. Ele escreve assim: parabéns ao secretário de governo, senhor Fábio Leite, pela transparência em suas contas, demonstrando profundo conhecimento técnico. Forte abraço. E temos uma questão do vereador Abelardo, que está acompanhando pelo Facebook desde o início da audiência. E ele pergunta se tem alguma previsão para conceder algum incentivo financeiro aos servidores da saúde que estão se dedicando para as ações da pandemia. Agradeço as perguntas. Inicialmente, se eu entendi direito, o nome do munícipe é Nívio, é isso? Nívio. Desculpe. Queria agradecer o elogio. Muito obrigado. Em relação à pergunta do vereador Abelardo, esse incentivo à questão da saúde, ele está distribuído em algumas ações que nós já fizemos. Um exemplo disso, graças a Deus, no ano de 2020, a Lei Complementar 173, ela é uma lei datada de maio, se eu não estou enganado. 27 de maio. Nós conseguimos antecipar o nosso dissídio para toda a categoria e realizar no ano de 2020, mesmo havendo o impedimento da 173, esse tipo de colocação. Então, hoje nós não temos nenhuma ação específica para profissionais de saúde, que não essas questões estruturais que vieram com a questão da pandemia, enfim, com os recursos de pandemia. Para o funcionalismo, nós não temos nada definido que não aquilo para o quadro todo, até por uma questão específica. Hoje, quando a gente faz alguma colocação em determinada categoria dos servidores públicos, por questão de isonomia, os outros também fazem jus ao mesmo benefício. Se nós voltarmos no tempo, os senhores vão se lembrar, o vereador Laudo acompanhou isso muito comigo ano passado, parte das despesas que nós tivemos nesses 4 primeiros anos de mandato do prefeito Mário Pardini referiram-se a precatórios, um montante da ordem de 37 milhões de reais. Parte desses precatórios, cujo ônus nós pagamos nesses 4 anos que se passaram, estão relacionadas justamente a questões trabalhistas que não respeitaram a isonomia ou as condições de toda a categoria lá no passado. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses, vou colocar entre aspas, benefícios muito segregados, porque juridicamente isso em algum momento pode cair, a conta é apresentada. Vereadora Rosiello, sua vez novamente, por favor. Bom, secretário, eu tinha feito a pergunta inicial de que a somatória dos 3 quadrimestres de 2020 e, consequentemente, o ano de 2020 teve uma arrecadação de 442 milhões e o orçamento previsto para 2020 foi 416, e falei que o excesso de arrecadação seria 25, mas o senhor disse que é 42, explicar essa diferença. Seria na comparação da despesa paga e as despesas realizadas durante o ano? Ou então, qual é a comparação que o senhor fez das despesas realizadas com a receita arrecadada, porque daí dá 42 milhões? Explicar isso melhor, porque eu fiquei curiosa e é importante para a população. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, nós temos o restos a pagar na página 3, aonde coloca os recursos
os valores transferidos de anos anteriores no valor de 45 milhões. Só que, se nós formos na prestação de contas do segundo quadrimestre e do primeiro do ano passado, é sempre o mesmo valor de restos a pagar. Por que no primeiro quadrimestre, quando foi colocado 45 milhões, aí consta o que foi pago, o que foi cancelado, e o saldo que sobrou foi 18 milhões no primeiro quadrimestre. Por que no segundo já não diminuiu esse valor? Né? Em vez de 45, diminuir o valor que já foi pago. E sucessivamente aqui no terceiro quadrimestre. Não se dilui o que foi pago, sempre começa com o mesmo valor de restos a pagar. Paga, mas não desconta. Por que não dilui? Qual que é a lógica disso? Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, em relação às despesas realizadas. Vai acabar meu tempo, se não tiver, eu quero me inscrever novamente, vereador. Tá, então, em relação ao excesso, talvez eu não tenha sido claro. O que eu comentei com a senhora é que a soma dos 3 quadrimestres dará um montante. Dentro desse montante, se comparado com o nosso orçamento, existe um excesso de arrecadação. E o montante de 30 a 40 milhões, que tem a ver com a explicação que dei, se não me engano, para o vereador Marcelo, ele é explicado especificamente ou fundamentalmente por essas verbas relacionadas à Covid, esses apoios emergenciais. Em relação ao resto a pagar, isso é uma fotografia que quadrimestralmente nós vamos discutir, nós vamos decompondo. O valor transferido de exercícios anteriores é a visão seguinte: dos 3 quadrimestres que eu tive em 2020, quanto que eu herdei de anos anteriores? 45 milhões e 162 mil. Isso não muda ao longo do ano. O que muda são as linhas de baixo. O quanto que efetivamente eu fui pagando ou quanto que efetivamente eu fui cancelando. Como curiosidade, até para explicação para as pessoas que nos acompanham, se eu me remeter à audiência do primeiro quadrimestre do ano passado, peço a licença para os outros vereadores para fazer essa explicação. O montante, como eu disse, transferido é o mesmo, só que se a senhora pegar o que havia sido pago, algo em torno de 25 milhões de reais. E o que havia sido cancelado, quase nada, 42 mil reais. Na do segundo quadrimestre, esse número já muda. Dentro dos mesmos 45, eu tinha pago quase 29 e tinha cancelado 2. E aqui eu faço a composição final do exercício. Dos 45 que eu transferi, algo em torno de 33, para arredondar a conta e ser breve, eu paguei, e 6 eu cancelei. De tal sorte que de todo esse montante, virará para 21, ou virou para 21, 5.100. A terceira pergunta a senhora não fez, né? Então, é isso. Dando sequência à audiência pública, a vereadora Érica tem mais uma questão. Por favor, vereadora. Qual era a projeção para a arrecadação da dívida ativa e quanto se arrecadou? No ano de 2020, o munícipe que estava com dívida ativa foi chamado a acertar a dívida com a prefeitura. E se assim não fez, essas pessoas foram executadas judicialmente. E esse ano chegou a esta Casa de Leis um projeto de lei para a retirada dos juros e mora da cobrança da dívida ativa. Então, eu queria saber se isso prejudica ou ajuda o orçamento e o financeiro da prefeitura. E aproveitando a pergunta, como ficam as pessoas que foram executadas no ano passado com o pagamento da dívida ativa com juros e mora? Obrigado, vereadora. O detalhe da dívida ativa, eu não trouxe essa informação, mas posso e me comprometo em enviar após a audiência para a senhora. Eu não tenho esse montante aqui nesse material. Em relação à execução, como eu disse, o comportamento normalmente ele funciona da seguinte forma. Todo débito de um determinado exercício obrigatoriamente é inscrito em dívida ativa no exercício seguinte. Então, tudo aquilo que não foi pago em 2020 foi inscrito no exercício 2021 como dívida ativa. A execução ela é a última etapa do nosso processo, da nossa régua de cobrança. Então, existem algumas tentativas administrativas, por exemplo, carta, por exemplo, certidões positivadas, de tal forma que a execução ela é a última etapa do nosso processo, porque a lei me exige que eu faça essa execução. Normalmente, a gente descasa a execução, para que a gente tenha tempo de fazer esse tratamento administrativo,
entre 1 e 2 anos. Isso não é regra. Isso significa dizer o seguinte, que aquilo que foi executado em 2020, provavelmente, são débitos do ano de 2017 ou 2018. De novo, isso não é regra. Se eu quiser executar hoje tudo aquilo que foi inscrito na dívida ativa no dia 1º de janeiro de 2021, eu poderia por força de lei. Por que a gente não faz? Para que a gente tenha tempo de tratar administrativa essa questão, não só para acelerar o processo, porque quando cai no judiciário a gente sabe que o prazo é mais alongado, mas também para tentar organizar e ter uma forma de negociação que seja boa para as duas partes. Prefeitura para arrecadar e o munícipe para conseguir pagar. Quando a gente compara a questão da dívida ativa com esse projeto de lei, o projeto de lei ele tem um caráter específico para o momento de pandemia. Então, dentro das ações que nós fizemos para tentar contribuir com a questão econômica, dentro dos limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe, nós tivemos um plano de emergencial para os motoristas de van, que foi aprovado nessa casa. Tivemos, como eu disse, os efeitos da Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, também aplicados em Botucatu. Tivemos a postergação de impostos e também temos, como no ano passado, um projeto tramitando agora, para que a gente, durante o período da pandemia, para aqueles casos que forem inscritos durante o período da pandemia, não exista cobrança de juros ou juros ou multa. É uma forma, uma tentativa que a gente tem de contribuir com esse processo. O quanto que isso pode representar de perda para a prefeitura, nós particularmente temos uma visão diferente. A gente entende o seguinte, as pessoas que durante o período da pandemia tiveram uma dificuldade de pagamento, afundá-la, desculpa a expressão, mais ainda com a cobrança de juros e multa, eu acho que não resolve nem para a prefeitura, porque a pessoa não vai ter condição de pagar, e nem para ela, porque ela vai continuar positivada. Então a gente entende que é um custo de oportunidade durante o período da pandemia que vale a pena ser tentado para que a gente resolva a situação de ambos os lados, vamos chamar assim. Estamos chegando ao final da audiência, com tempo ainda para a última pergunta. Por favor, novamente, vereadora Rosiello. Sua pergunta. Secretário, das despesas realizadas e das despesas pagas no terceiro quadrimestre, se compararmos, se somarmos todo o ano de 2020, do primeiro, segundo e terceiro quadrimestres, nós vamos ter uma despesa realizada de 402 milhões. Porém, pagas o valor de 367 milhões. Ou seja, ficaria uma despesa sem pagar de 35 milhões pela somatória das prestações de contas que o senhor encaminhou na casa, somando tudo que foi realizado e tudo que foi pago. Fica uma dívida, vamos dizer assim, de 35 milhões. Essa dívida ela vai vir em restos a pagar para 2021, né, que agora é esse ano, e soma os 5 milhões que o senhor acabou de explicar na pergunta anterior. Então, eu posso considerar que em torno de 40 milhões, 42 milhões, nós vamos ter de restos a pagar para esse ano de 2021? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, nas sentenças judiciais, aqui eu vi uma diferença do primeiro quadrimestre de apenas 54 mil, do segundo de 363 mil, e desse último, que é o de hoje, 1.795.000 de sentenças judiciais, não referente a questões trabalhistas, mas de outros. O que seria esse outros tão significativo que nesse último quadrimestre teve 1.795.000 de pagamento de sentenças judiciais? E a quinta pergunta, eu gostaria de perguntar por que os dados ainda não estão disponíveis no site da Prefeitura, no portal da Transparência, contratos, convênios, alguns relatórios, né, já que é a sua pasta, Secretaria de Governo, que contrata a Smara PD, que é a que substituiu a Consiste, por que ainda não está no ar essas informações desse ano de 2020? São essas as perguntas. Bom, primeira questão, em relação às despesas pagas e realizadas, não dá para afirmar que essa diferença que a senhora fez de conta seja transferência de restos a pagar para esse ano de 2021. Porque a senhora esqueceu de um pequeno detalhe, que são os eventuais cancelamentos de empenho. Isso vale tanto para os 35 na conta arredondada que a senhora fez, quanto para os 5
que teoricamente é o saldo que a gente transferiu para 21. Então não dá para fazer essa afirmação. Em relação às sentenças judiciais, o comportamento errático é o comportamento efetivamente daquelas obrigações que nós temos dentro do cronograma do judiciário. Nós adotamos um procedimento na prefeitura a partir de 2019, se eu não estou enganado, 19 e 20, que nós tentamos mensalizar o pagamento dos precatórios. As despesas eram tão grandes que eu tentei, junto com a equipe de governo, estabelecer um fluxo de pagamento, mesmo a legislação nos exigindo que se fosse pago até 31 de dezembro do ano. Nós estabelecemos um fluxo de pagamento de março a dezembro. Então, por isso que esses valores têm um comportamento errático, porque eu respeito o cronograma do judiciário. Mas também, em outros quadrimestres, essa diluição teve efeito por conta dessa programação que nós fizemos. Os detalhes das sentenças judiciais, o que eu posso afirmar para a senhora dos outros é tudo que não é trabalhista, entre outros. Em relação ao portal de transparência, nós fizemos a mudança do site há uns 15 dias, se eu não estou enganado, e as informações já estão disponíveis. Secretário Fábio, nos permita, por favor, uma última pergunta externa também de um cidadão botucatuense. Por favor, Adriana. Quem pergunta é o Valdomiro Rodrigues, e ele questiona onde foi o dinheiro do governo federal no tratamento contra a Covid-19. Boa noite, Valdomiro. Muito obrigado pela pergunta. Conforme eu havia tratado na resposta ao vereador Marcelo Sleiman, nós recebemos diversos tipos de recurso durante esse período de pandemia no ano de 2020. Trouxe alguns exemplos aqui para o senhor. Então, dos recursos estaduais, R$150 mil foi utilizado para alocação de equipamento de oxigenioterapia. 158 nas rubricas de combate à Covid. Entra em combate à Covid não só a parte de EPIs, como comentei para o vereador Lelo, como a parte de insumos, como também a parte da organização da Secretaria de Saúde em relação à equipe. Na linha do governo federal, aquele montante que comentei da recomposição do FPM, algo em torno de R$7 milhões, isso compõe o caixa da prefeitura na linha Tesouro, vamos chamar assim o caixa geral, e foi aplicada nas diversas iniciativas carimbadas para a Covid. Da Aldir Blanc, específico para o setor de cultura, R$1,030 milhão. Os R$16,4 milhões do auxílio emergencial da Lei Complementar 173. Entram também parte descontado para a saúde, mas entram também no caixa da prefeitura para as diversas despesas relacionadas à Covid. 428 mil, Covid assistência social, entra, por exemplo, cesta básica. 289 mil, verba carimbada para a saúde, que entra EPI, insumos, etc. E assim por diante. Aproveitando até o ensejo, maldosamente, há mais ou menos uns 15 dias, circulou nas redes sociais uma lista de Covid do município, que inclusive é objeto de uma ação que está correndo na Polícia Civil, porque algumas pessoas maldosamente travestiram as despesas que estavam ali dispostas com maldades. Importante mencionar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exige da Prefeitura que toda a verba recebida exclusiva e carimbada para a Covid seja aplicada e reportada separada. Para vocês terem uma ideia, a hora extra dos funcionários da Prefeitura, assistência social e saúde, que são por conta da Covid, nós temos que destacar na área de recursos humanos e apresentar na nossa folha separada para que ele saiba que aquele recurso de hora extra foi específico para o enfrentamento da Covid. Maldosamente, algumas despesas que constam desse relatório, e ali tem tudo detalhado, foram deturpadas. Então, algumas informações, algumas brincadeiras maldosas no sentido dessa Lei Aldir Blanc. Existem denominações específicas. A regra da Lei Aldir Blanc não foi determinada pelo município de Botucatu. Isso foi uma regra, um regramento federal. A prefeitura fez o chamamento com base na regra federal e as instituições, enfim, as pessoas elegíveis ao programa, ali estão dispostas. Outra brincadeira, pegaram a razão social de um determinado fornecedor e disseram que a prefeitura estava aplicando na questão de rodeio, porque um dos fornecedores tinha uma razão social vinculada a essa questão. Para o senhor ter uma ideia, essa despesa específica são os aventais que a gente usou
tem um tecido, eu sempre esqueço o nome, de TNT, que é o descartável para a saúde. Então, além dessa explicação rápida que dei, ali nessa planilha que maldosamente usaram durante essa semana, estão todas as despesas linha a linha, pessoa a pessoa, CNPJ a CNPJ, tratado ali, porque é acompanhado pelo Tribunal de Contas. Recentemente nós fomos indagados pelo Tribunal de Contas, e é uma questão curiosa quando eu falo da imprevisibilidade, eu listei aqui uma série de receitas que nós recebemos. Uma das receitas que eu recebi são os 16.400.000 da Lei 173, da Lei Complementar 173. Como que nós classificamos esses 16 milhões? Tratamento de Covid. Além das linhas específicas que vieram para o tratamento de Covid, nós também classificamos isso. Aí o tribunal essa semana nos perguntou, mas por que vocês classificaram como Covid? Nós falamos, mas que classificação tem que dar? Não sei dizer, eu volto a responder. Então, só para os senhores entenderem a dificuldade que se tem, inclusive, de classificação. Hoje, se a posição oficial da Prefeitura de Botucatu, na UDESP, que é o Tribunal de Contas, tudo está classificado como Covid, inclusive os 16 milhões. Ok? Secretário Fábio Leite, parabéns pela sua exposição, pelas respostas claras. A gente fica muito feliz de ver que, à frente de uma pasta tão importante da cidade de Botucatu, existe um trabalho contencioso, diligente, responsável. Estendo os parabéns a você, ao Guilherme e a toda a equipe. Nesse momento, o Sargento Laudo faz as considerações finais. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Eu não vou fazer perguntas, só para mim passar uma informação. Pois não, vereadora Rose. O secretário falou que está no ar as informações do portal da transparência. Bom é que a gente pode acessar pela internet. E aqui, por exemplo, os contratos, convênios, então são de 2020, não tem nenhum de 2021. Então, assim, para o senhor verificar a sua equipe de tecnologia da informação, que realmente essas informações não estão no portal da transparência. Acabei de verificar aqui pelo site da Prefeitura. Vamos checar, só para os senhores terem uma ideia, esse material que eu trouxe na apresentação de hoje foi tirado do portal de transparência. Contratos, convênios, eu citei, presidente. Senhores, conforme combinado, chegamos ao final da presente audiência pública. Gostaria de passar alguns números e, ao mesmo momento, fazer um agradecimento. Que durante a audiência nós tivemos, em média, 22 pessoas conectadas ao Facebook, né? E além das pessoas que acompanharam pelas outras mídias, TV, pessoas alcançadas, 2.022 pessoas, 18 perguntas respondidas, 123 engajamentos. Quero, mais uma vez, fazer um agradecimento ao senhor secretário Fábio, toda a sua equipe, agradecer aos senhores vereadores pela presença, pela maneira de se portar na audiência, que nós temos que ser, como disse o nosso presidente, nós temos que ser exemplo nesta casa. O comportamento foi de suma importância, diversas perguntas direcionadas, e as perguntas foram assim claras, até para que a população consiga entender um pouquinho de orçamento também. Tá bom? Então fica o meu agradecimento a toda a equipe da TV, aos funcionários da casa, mais uma vez ao Fábio Leite, nosso secretário. Obrigado, Silvio, por secretariar nesta noite, e um agradecimento especial à nossa comissão, né, que a Comissão de Orçamento tem como presidente o Sargento Laudo, tem o Marcelo Slemo e tem o Silvio. E gostaria de encerrar dizendo que, na última audiência, sentadinho ali tinha o Leandro, um funcionário exemplo da equipe sua. Então, se falar Leandro, poucos se lembram, é o Roma, tá? Sentadinho ali. Então, fica as nossas condolências à família, a primeira audiência pública sem o Roma. Muito obrigado, uma boa noite.